Napoleão Bonaparte nasceu em 15 de agosto de 1769, em Ajaccio, na ilha da Córcega, uma terra marcada por instabilidade política e cultural. A Córcega, que havia sido recentemente adquirida pela França, era um território disputado, e essa condição de transição influenciou a infância de Napoleão. Filho de Carlo Bonaparte e Letizia Ramolino, ambos de origens aristocráticas, ele cresceu em uma família de classe média, que, embora não fosse rica, desfrutava de uma posição relativamente privilegiada na sociedade local. A relação de Napoleão com sua terra natal foi ambígua. Embora ele fosse corsicano de nascimento, sua educação foi principalmente francesa, o que reflete o complexo processo de assimilação cultural e política que a Córcega passava na época. O jovem Napoleão, com apenas 9 anos, foi enviado para o continente francês para estudar, uma experiência que o distanciaria de suas raízes, mas também o prepararia para a futura ascensão ao poder. Ele foi matriculado na Escola Militar de Brienne-le-Château, uma instituição dedicada a formar jovens para a carreira militar e administrativa. O ambiente escolar foi um dos primeiros a forjar o caráter do jovem Napoleão. Na época, ele era visto como um estudante reservado e com poucos amigos. Sua origem corsicana e seu forte sotaque não o tornavam popular entre os outros alunos, muitos dos quais eram de famílias da nobreza francesa. No entanto, essa marginalização social alimentou seu desejo de provar seu valor, e logo se destacaria por sua disciplina e habilidades intelectuais, especialmente em matemática e estratégia militar. Esses talentos acabariam se tornando fundamentais para sua trajetória futura. Após completar seus estudos em Brienne, Napoleão foi admitido na prestigiada Academia Militar de Paris, onde continuou a se destacar. Sua inteligência e dedicação ao estudo o tornaram um dos alunos mais notáveis da instituição. Durante seu tempo em Paris, ele teve contato com as ideias iluministas e as correntes revolucionárias que estavam em ascensão na França. A Revolução Francesa, que eclodiria alguns anos depois, representava uma oportunidade única para alguém como Napoleão, cuja ambição superava os limites das convenções sociais de sua época. Em 1785, aos 16 anos, Napoleão se formou como oficial de artilharia e foi designado para o exército francês. No entanto, o início de sua carreira militar não foi fácil. Ele passou a maior parte dos primeiros anos em postos pouco glamourosos, muitas vezes em áreas periféricas, longe dos grandes centros de poder. Contudo, a Revolução Francesa, que teve início em 1789, mudou a dinâmica da sociedade e do exército. A luta contra os monarquistas e outras facções internas ofereceu a Napoleão uma plataforma para demonstrar suas habilidades. Em 1793, durante o cerco de Toulon, Napoleão teve sua primeira grande oportunidade de se destacar. Como comandante da artilharia, ele implementou uma série de estratégias inovadoras que levaram à vitória das forças republicanas sobre os britânicos e seus aliados monarquistas. Essa vitória foi crucial para a sua carreira, já que lhe garantiu reconhecimento dentro do exército e uma promoção ao posto de general de brigada, aos 24 anos, ainda muito jovem para a responsabilidade que assumia. Essa ascensão rápida no exército francês refletia a situação caótica da Revolução, onde a competência militar era muitas vezes mais importante do que a hierarquia tradicional. Napoleão, com seu talento e visão estratégica, soube aproveitar a instabilidade política para se projetar. No entanto, sua ascensão também foi alimentada por sua habilidade de se conectar com os ideais revolucionários, o que lhe conferiu um caráter de herói nacional em um momento de crise para a França. Apesar de sua ascensão meteórica, a juventude de Napoleão foi marcada pela solidão e pelo distanciamento emocional. Suas relações familiares eram tensas, especialmente com seu pai, que morreu quando ele ainda era jovem. Sua mãe, Letizia, foi uma figura dominante em sua vida, exercendo um forte controle sobre sua educação e comportamento. No entanto, as dificuldades financeiras da família, agravadas pela morte precoce do pai, moldaram a personalidade de Napoleão, que cresceu com um senso de urgência e ambição para mudar seu destino. A infância e juventude de Napoleão não apenas o prepararam para a carreira militar, mas também para os desafios políticos que mais tarde enfrentaria. A luta pelo reconhecimento, a solidão, o contato com as ideias revolucionárias e a formação militar foram cruciais para moldar o líder que surgiria nos anos seguintes. Esses anos de formação também permitiram a Napoleão desenvolver uma visão pragmática e calculista,
características que o acompanharam por toda a sua vida e foram essenciais para suas conquistas. Ao olhar para trás, a infância e a juventude de Napoleão revelam um homem que, embora oriundo de uma pequena ilha periférica, nutria grandes ambições e um talento excepcional. Esses primeiros anos não apenas forjaram suas habilidades como estrategista, mas também criaram o caráter implacável que o tornaria uma das figuras mais controversas e admiradas da história. A França, e o mundo, logo estariam prestes a testemunhar o surgimento de um líder cuja ascensão ao poder seria tão impressionante quanto inevitável. Assim, a história de Napoleão Bonaparte começa em um cenário de desafios pessoais e históricos, que o prepararam para a grande jornada que o levaria ao coração da política e da guerra. A infância e juventude do futuro imperador são fundamentais para entender os aspectos que definiram sua personalidade e as razões pelas quais ele se tornaria uma figura central na história da França e do mundo. Após sua notável atuação na Revolução Francesa, Napoleão Bonaparte começou a se destacar como um oficial militar de grande capacidade. A década de 1790 foi marcada por uma série de conflitos internos e externos na França, e Napoleão, com suas habilidades estratégicas, aproveitou essas circunstâncias para conquistar seu lugar no centro do poder. O jovem oficial, que havia começado sua carreira como um desconhecido, rapidamente se tornou um dos principais comandantes da Revolução. O momento decisivo para Napoleão surgiu em 1793, durante o cerco de Toulon. A cidade portuária estava sob controle das forças monarquistas e dos britânicos, que a utilizavam como base naval. Napoleão, designado como comandante de artilharia, percebeu a importância estratégica da posição e propôs um plano ousado para reverter a situação. Sua estratégia resultou em uma vitória decisiva para os republicanos, e a cidade foi tomada. Este sucesso não apenas elevou sua posição dentro do exército, mas também o colocou na mira dos líderes revolucionários como uma promessa de liderança militar. Com a vitória em Toulon, Napoleão foi promovido a general de brigada, e seu nome rapidamente ganhou notoriedade. Mas a sua ascensão não se limitou às vitórias no campo de batalha, ele também demonstrou uma habilidade excepcional para entender a política em jogo. A Revolução Francesa estava em pleno andamento, e o país enfrentava ameaças tanto internas quanto externas. Napoleão, com sua visão pragmática, começou a perceber que a instabilidade política era tanto uma oportunidade quanto um desafio. Seus ideais republicanos começaram a se mesclar com a ambição pessoal, e ele se posicionava cada vez mais como um defensor da ordem, da estabilidade e da grandeza nacional. No final de 1795, em um período de grande agitação política, Napoleão teve seu primeiro grande teste como líder fora do campo de batalha. Em Paris, uma facção realista tentou derrubar o governo revolucionário durante o evento conhecido como a Revolta de 13 Vendémiaire. O governo do Diretório, que estava em uma posição fragilizada, solicitou o apoio de Napoleão para sufocar a insurreição. Utilizando sua habilidade estratégica, ele mobilizou suas tropas e derrotou os rebeldes de maneira decisiva, utilizando canhões para dispersá-los de forma eficaz. Essa vitória não apenas solidificou sua posição militar, mas também lhe deu acesso aos círculos de poder em Paris, mostrando sua lealdade ao governo revolucionário. A partir desse momento, Napoleão passou a se aproximar ainda mais dos líderes do Diretório, uma forma de governo instável que governava a França após a queda de Robespierre. Sua ascensão foi acompanhada por sua habilidade em se apresentar como um herói nacional, capaz de garantir a vitória militar e a estabilidade política. No entanto, Napoleão não estava interessado apenas em manter a ordem, ele já começava a planejar sua própria ascensão pessoal. A Revolução, com suas promessas de liberdade e igualdade, estava se desintegrando, e a necessidade de um líder forte parecia mais urgente do que nunca. Em 1796, Napoleão foi nomeado comandante do Exército da Itália, uma das frentes mais importantes da guerra contra a coalizão de potências europeias que se opunham à França revolucionária. O exército da Itália estava em péssimas condições, desorganizado e mal abastecido, mas Napoleão viu nisso uma oportunidade de reverter a situação e demonstrar suas habilidades. Ele reorganizou o exército, reformulou suas táticas e iniciou uma série de campanhas que se revelaram extremamente bem-sucedidas. A vitória nas batalhas de Lodi, Arcole e Rivoli consolidou sua reputação como um comandante militar brilhante.
A Itália, então, tornou-se sua principal base de poder, e ele não apenas derrotou os inimigos, mas também conquistou territórios para a França. Enquanto sua fama crescia, Napoleão não se limitou a ações militares. Ele soube se posicionar politicamente, mantendo uma imagem de líder popular e de protetor dos ideais revolucionários. Sua habilidade de manipular a propaganda e seu carisma o tornaram uma figura admirada por muitos, mas também um alvo para aqueles que viam em suas ações uma ameaça à estabilidade do governo do Diretório. A tensão entre suas ambições pessoais e o governo central aumentava à medida que ele se aproximava de uma posição de poder cada vez mais forte. Em 1797, após uma série de vitórias no norte da Itália, Napoleão retornou a Paris como um herói nacional. Sua popularidade entre o povo francês era imensa, e muitos viam nele a personificação do sucesso da Revolução Francesa. No entanto, essa popularidade também gerava desconforto entre as elites políticas que controlavam o Diretório. Alguns membros da classe dirigente começaram a perceber que o poder de Napoleão estava crescendo e que ele poderia se tornar um rival perigoso para a liderança central. Napoleão, por sua vez, sabia que sua carreira estava em um ponto crítico. Ele precisava se manter alinhado com as forças políticas que o apoiavam, mas também estava ciente de que a estabilidade do Diretório era precária e que ele poderia precisar de algo mais do que vitórias militares para consolidar sua própria posição. Seu olhar estava voltado para o futuro, para as oportunidades que surgiriam em um momento de crise política, e para o seu próprio destino. No ano de 1798, Napoleão iniciou uma ambiciosa campanha no Egito, que, embora não tenha sido completamente bem-sucedida do ponto de vista militar, teve grande impacto político. Durante essa expedição, ele teve a oportunidade de mostrar sua habilidade em realizar campanhas longe de sua base de poder, além de promover um legado de descobertas científicas e culturais. Apesar das dificuldades, a campanha no Egito fez de Napoleão uma figura internacionalmente conhecida e reforçou sua imagem de líder visionário. Mas a política na França não parava de evoluir, e o Diretório estava cada vez mais enfraquecido. A corrupção, as dificuldades econômicas e as divisões internas criavam um cenário propício para a intervenção de um líder forte. Em 1799, Napoleão viu uma oportunidade de tomar o poder de uma maneira estratégica. Ele voltou para Paris em meio ao caos, com o apoio de aliados políticos, liderou um golpe de Estado conhecido como o Golpe de 18 Brumário. Esse golpe depôs o Diretório e levou à criação de um novo regime, o Consulado, com Napoleão à frente como primeiro cônsul. Esse momento marcou o início de sua ascensão ao poder absoluto e a transição para uma nova fase de sua carreira. O golpe de 18 Brumário não apenas consolidou o poder de Napoleão, mas também simbolizou sua habilidade política em utilizar as circunstâncias de seu tempo a seu favor. Ao invés de recorrer à força militar para tomar o poder, ele soube construir alianças e manipular os eventos políticos com maestria, o que garantiu sua ascensão sem um grande derramamento de sangue. A partir desse momento, Napoleão estava pronto para iniciar uma nova fase de sua vida política, um período que o levaria, em pouco tempo, a se tornar o imperador da França. O ano de 1799 foi decisivo para a França e para Napoleão Bonaparte. A Revolução Francesa, que havia começado uma década antes com promessas de liberdade e igualdade, se encontrava em uma fase de estagnação política e social. O governo do Diretório, responsável pela administração do país, estava claramente desgastado. A instabilidade interna, as dificuldades econômicas e as guerras contínuas com potências estrangeiras haviam minado a credibilidade das instituições republicanas. Nesse cenário, Napoleão Bonaparte viu uma oportunidade única para dar um passo decisivo rumo ao poder absoluto. A primeira fase do golpe que culminaria na derrubada do Diretório foi o descontentamento generalizado com o governo atual. Durante anos, a França esteve em guerra contra várias coalizões de países europeus, o que gerou pesados custos financeiros e uma escassez generalizada. Além disso, a corrupção no seio do Diretório e a crescente insatisfação popular criaram um ambiente de incerteza. A classe política, dividida e enfraquecida, não conseguia mais responder às necessidades do país. Napoleão, por sua vez, era visto como uma figura capaz de restaurar a ordem e trazer estabilidade, aproveitando-se da popularidade que conquistou nas campanhas militares, especialmente na Itália e no Egito.
Embora o exército tivesse sido fundamental para a ascensão de Napoleão, o golpe de 18 Brumário não foi apenas uma ação militar. Foi uma operação política calculada, apoiada por uma série de alianças estratégicas. Napoleão conseguiu o apoio de vários setores influentes, incluindo membros do Conselho Legislativo e figuras do próprio Diretório, que viam na sua ascensão uma forma de resolver a crise política. Entre seus aliados estavam os moderados, que desejavam acabar com os excessos da Revolução, e os radicais, que temiam uma restauração monárquica. Essas alianças revelam a habilidade de Napoleão em navegar pelas complexas águas da política francesa. O golpe ocorreu no dia 18 de Brumário, 9 de novembro no calendário gregoriano, no ano 8º da Revolução Francesa, quando Napoleão, com o apoio do exército e de seus aliados políticos, dissolveu o Diretório. A cena foi marcada por uma série de negociações e manobras estratégicas, que culminaram na convocação de um novo governo. Napoleão foi nomeado, inicialmente, um dos 3 cônsules de um novo regime, o consulado, com poderes quase ditatoriais. Ele, no entanto, assumiu o título de primeiro cônsul, o que lhe conferia um controle substancial sobre o governo, embora formalmente fosse uma estrutura republicana. O golpe de 18 Brumário foi uma ação rápida e eficaz. Napoleão, ao contrário de outros líderes revolucionários que tentaram tomar o poder pela força militar, utilizou a diplomacia, a manipulação política e a capacidade de lidar com as facções rivais de forma brilhante. Em vez de recorrer à violência em larga escala, ele simplesmente colocou em movimento um plano cuidadosamente orquestrado que, em grande parte, foi conduzido nos bastidores. O fato de o golpe não ter resultado em uma grande batalha ou em um número significativo de vítimas foi um reflexo da astúcia política de Napoleão. O sucesso do golpe não significou apenas a queda do Diretório, ele também marcou o fim da Revolução Francesa em seu estágio mais radical e a transição para uma nova forma de governo, mais centrada na autoridade e no poder pessoal. Sob o consulado, Napoleão estabeleceu um regime que centralizava o poder nas mãos de uma única figura, ao mesmo tempo em que tentava manter a fachada de uma república. No entanto, a verdadeira natureza de seu governo era evidente e Napoleão se via como o salvador da nação, alguém capaz de restaurar a ordem e garantir a prosperidade, mas, ao mesmo tempo, estava começando a estabelecer as bases para um regime autoritário. Ao assumir o poder, Napoleão rapidamente começou a implementar uma série de reformas significativas. Ele buscava estabilizar a economia, pacificar o país e consolidar seu próprio domínio. Uma das primeiras medidas foi a assinatura de um tratado de paz com a Áustria, encerrando as guerras externas que devastavam a França. Além disso, ele iniciou uma série de reformas internas, criando uma nova constituição que lhe conferia amplos poderes. Através dessas mudanças, ele conseguiu estabelecer um governo centralizado, capaz de agir rapidamente nas questões mais urgentes da nação. Outro aspecto fundamental da ascensão de Napoleão foi a sua habilidade de atrair o apoio popular. Em um momento em que a Revolução Francesa estava associada à caos e incerteza, Napoleão se apresentava como uma figura que poderia restaurar a ordem sem abandonar completamente os ideais revolucionários. Ele sabia que para governar, precisava conquistar a confiança das classes sociais mais amplas, incluindo os comerciantes, a burguesia e o exército. Para isso, além das reformas econômicas e políticas, ele também estabeleceu um sistema de propaganda eficaz, que retratava sua imagem como a de um líder nacionalista, patriota e determinado. O golpe de 18 Brumário também mostrou a habilidade de Napoleão em lidar com as críticas e as rivalidades. A oposição política, representada por figuras como os jacobinos e os royalistas, tentou resistir à mudança, mas Napoleão usou sua posição para neutralizar essas ameaças. Ele não hesitou em usar a força quando necessário, mas sua abordagem estratégica foi mais baseada em controlar o ambiente político de forma inteligente, evitando grandes confrontos e optando por manobras que o colocavam como a figura central de todo o processo. Com o controle do governo, Napoleão iniciou uma série de reformas administrativas que transformaram a estrutura do Estado francês. Ele reorganizou o sistema legal, criando o Código Napoleônico, que até hoje é considerado uma das maiores conquistas de sua administração. Esse código estabelecia a igualdade perante a lei, a liberdade individual e a propriedade privada, princípios que refletiam, em certa medida, os ideais da Revolução, mas que também consolidavam o poder centralizado em torno da figura de Napoleão.
A fundação do consulado, embora tenha sido um marco na ascensão de Napoleão, também representou a transição de um regime revolucionário para uma monarquia disfarçada. Embora ele tenha mantido as aparências republicanas, seu poder se tornou praticamente absoluto, e a forma como controlava as instituições políticas e o exército demonstrava suas intenções de longo prazo. O golpe de 18 Brumário foi, portanto, não apenas a queda de um governo, mas o início de uma nova era para a França, marcada pelo domínio de Napoleão Bonaparte e por sua visão de um império forte e centralizado. Assim, o golpe de 18 Brumário foi o momento decisivo que permitiu a Napoleão consolidar seu poder. A partir deste momento, ele não seria mais apenas um general vitorioso, mas o líder absoluto de uma nação em transformação. Sua habilidade em navegar pelas complexas forças políticas e militares da França revolucionária foi o que lhe possibilitou a ascensão, e as reformas que seguiu implementando garantiram sua permanência no poder. Este foi, sem dúvida, o início de uma nova fase na história da França, que levaria à criação de um império sob o comando de Napoleão. Após o golpe de 18 Brumário de 1799, Napoleão Bonaparte consolidou seu poder e assumiu o controle da França como o primeiro cônsul do novo regime do consulado. Embora o governo ainda mantivesse a fachada de uma república, a realidade era que o poder estava centralizado nas mãos de Napoleão, que governava com uma autoridade quase absoluta. Esse período de sua carreira foi fundamental para a construção das bases do que viria a ser seu império, e o consulado se caracterizou por uma série de reformas e transformações que impactaram profundamente a política, a economia e a sociedade francesa. O primeiro grande desafio que Napoleão enfrentou foi estabilizar o país, que estava em ruínas devido às guerras contínuas, à instabilidade política e à crise econômica gerada pela Revolução Francesa. A França, após uma década de luta interna e externa, estava dividida e cansada de conflitos. Napoleão sabia que para garantir sua permanência no poder, seria necessário proporcionar estabilidade e mostrar aos franceses que ele tinha o controle da situação. Ele fez isso ao firmar tratados de paz com as potências estrangeiras, especialmente com a Áustria, colocando fim a uma longa série de guerras e permitindo que o país voltasse à calma. Além da paz externa, Napoleão também tinha de lidar com as fraturas internas que ainda existiam dentro do país. O período revolucionário havia deixado profundas divisões, e diferentes facções políticas, desde os radicais jacobinos até os monarquistas, continuavam a ser uma ameaça ao novo regime. Em relação a esses grupos, Napoleão adotou uma postura pragmática, muitas vezes utilizando a repressão para neutralizar os opositores, mas também oferecendo concessões políticas aos moderados e à classe burguesa, com a qual ele buscava se aliar. Ele sabia que precisava conquistar o apoio da população e das elites para consolidar seu governo. Uma das primeiras e mais significativas reformas de Napoleão foi no campo econômico. Ele instituiu o Banco da França em 1800, uma medida que visava estabilizar a moeda e garantir a solvência do governo. A criação do Banco Central foi uma resposta direta à inflação que havia devastado a economia francesa durante os anos da Revolução. O sistema financeiro, que estava em completo caos, foi reorganizado, e o Banco Central tornou-se uma instituição essencial para a estabilidade econômica da França. Esse foi um passo importante para a criação de uma economia mais sólida, que sustentaria tanto o crescimento interno quanto as ambições externas de Napoleão. Outro ponto crucial de sua administração foi a reforma do sistema educacional. Napoleão acreditava que a educação deveria ser um pilar para a formação de uma nova geração que fosse leal à República e, mais tarde, ao Império. Ele criou uma série de instituições educacionais, como os liceus, escolas públicas que formariam a elite administrativa e militar do futuro. A educação, agora centralizada, tornava-se uma ferramenta de controle, pois o governo passava a ter uma maior influência sobre o pensamento e a ideologia das novas gerações. A educação de qualidade era acessível principalmente para as classes médias e altas, o que consolidava o poder de Napoleão entre a burguesia e os militares. No campo jurídico, Napoleão empreendeu uma das reformas mais duradouras de seu governo, na criação do Código Civil, mais conhecido como Código Napoleônico. Esse conjunto de leis unificou o sistema jurídico francês e representou um grande avanço em termos de direitos civis, uma vez que estabelecia a igualdade perante a lei, a liberdade de propriedade e a proteção da liberdade individual.
O Código Napoleônico aboliu o feudalismo e os privilégios hereditários, refletindo os ideais da Revolução, mas também consolidando o poder do Estado, o que fortalecia a autoridade centralizada de Napoleão. O Código, com suas reformas jurídicas claras e abrangentes, tornou-se um modelo para muitos outros países e até hoje é uma das heranças mais importantes do período napoleônico. No entanto, as reformas de Napoleão não se limitaram ao setor jurídico e econômico. Ele também se dedicou a transformar a administração pública. O sistema de governo foi reorganizado, criando uma estrutura centralizada que permitia a Napoleão exercer um controle absoluto sobre os diferentes níveis de poder. As províncias francesas foram divididas em departamentos, cada um governado por um prefeito nomeado pelo governo central. Essa centralização política não só tornava o controle de Napoleão mais eficaz, mas também eliminava a possibilidade de disputas locais que poderiam ameaçar sua autoridade. Napoleão também trabalhou na criação de um sistema de propaganda que promovesse sua imagem como o restaurador da ordem e o defensor dos ideais da Revolução Francesa. Utilizando os meios de comunicação da época, ele se apresentou como um líder visionário que traria prosperidade e estabilidade ao país. Sua imagem foi cuidadosamente cultivada, e suas realizações foram amplamente divulgadas em pinturas, esculturas e outras formas de arte. Essa propaganda foi fundamental para consolidar sua popularidade, tanto entre as massas quanto entre as elites, garantindo a sua continuidade no poder. Outra área em que Napoleão demonstrou sua habilidade foi na reforma do exército francês. Durante os primeiros anos de sua ascensão, ele trabalhou para fortalecer as forças armadas, fazendo mudanças significativas na estrutura do exército e implementando novos métodos de recrutamento. A militarização do país foi um elemento central de sua política, e ele sabia que um exército forte seria essencial não apenas para manter a ordem interna, mas também para perseguir seus ambiciosos objetivos externos. O exército, sob Napoleão, tornou-se um instrumento de poder político, com a lealdade do exército sendo uma das chaves para sua autoridade. Com relação às relações externas, Napoleão procurou melhorar a imagem da França no cenário internacional. Ele soube aproveitar sua popularidade interna para negociar tratados de paz que permitissem à França reconstituir suas forças e seus recursos. No entanto, apesar de seus esforços para garantir a paz, Napoleão também não hesitou em utilizar a força militar para alcançar seus objetivos. Sua ambição expansionista ficou evidente quando ele buscou consolidar a presença francesa em várias partes da Europa. Embora o consulado tenha começado com a promessa de estabilidade, não demorou muito para que Napoleão se voltasse para a conquista territorial como uma de suas principais prioridades. O período do consulado também foi caracterizado pela reforma religiosa. Napoleão, reconhecendo o poder da Igreja Católica na França, buscou restaurar relações com o Vaticano, o que culminou na assinatura do Concórdia com o Papa Pio VII, em 1801. Esse acordo restabeleceu a Igreja Católica como a religião oficial do país, mas subordinada ao controle do Estado. Embora Napoleão não fosse um homem particularmente religioso, ele reconhecia o poder da Igreja em consolidar a lealdade das massas e em proporcionar uma base moral para o novo regime. Por fim, o consulado representou não apenas um momento de transição entre a Revolução Francesa e o Império Napoleônico, mas também a fase em que Napoleão consolidou suas bases de poder. Ele conseguiu pacificar o país, realizar reformas fundamentais e criar uma nova estrutura governamental, tudo isso enquanto construía sua imagem como o líder que traria a França de volta à grandeza. As reformas do consulado não apenas prepararam o terreno para o império, mas também definiram as características de um regime autoritário que dependeria de um forte controle sobre as instituições, a sociedade e as forças armadas. Em retrospecto, o consulado foi a plataforma sobre a qual Napoleão se ergueu para se tornar um imperador. Seu governo não só restaurou a ordem na França após os tumultos revolucionários, mas também pavimentou o caminho para suas futuras conquistas, que o tornariam uma das figuras mais emblemáticas da história mundial. Em 1804, após uma série de reformas políticas, jurídicas e administrativas durante o consulado, Napoleão Bonaparte deu um passo decisivo para consolidar seu poder absoluto, e ele se proclamou imperador da França. Esse movimento foi a culminação de um processo que já vinha se desenrolando desde o golpe de 18 Brumário e foi um reflexo das ambições de Napoleão de criar um império forte e centralizado, capaz de dominar a Europa.
A ascensão ao trono imperial representou a transição definitiva de uma França republicana para um regime autoritário, com Napoleão como figura central. A decisão de se autoproclamar imperador foi tomada em um contexto no qual Napoleão já havia alcançado um grande prestígio tanto dentro da França quanto em nível internacional. Durante os anos de governo do consulado, ele havia restaurado a ordem interna, consolidado o poder político e reformado a economia. Além disso, as vitórias militares nas campanhas da Itália e da Áustria haviam consolidado sua imagem de líder militar invencível. Nesse contexto, Napoleão considerou que seu poder, agora estabilizado, precisava ser formalizado e elevado ao nível de um império, dando-lhe uma autoridade ainda mais sólida e duradoura. O processo que levou à sua coroação foi cuidadosamente planejado, e a escolha do momento para a ascensão imperial foi estratégica. A decisão de se tornar imperador não foi apenas uma questão de ambição pessoal, ela também refletia a necessidade de Napoleão de garantir a continuidade do regime e estabilizar o país após a Revolução. Embora a Revolução tenha trazido consigo ideais de liberdade e igualdade, a França estava exausta e fragilizada após anos de conflitos internos e externos. Para muitos franceses, a promessa de uma nova monarquia, mas sob uma figura republicana, parecia ser a solução para os problemas do país. A coroação de Napoleão como imperador ocorreu em 2 de dezembro de 1804, na imponente Catedral de Notre-Dame, em Paris. A cerimônia, marcada por sua grandiosidade e simbolismo, foi um momento histórico que simbolizava o fim da Revolução Francesa e a inauguração de um novo regime. Napoleão, em um gesto de poder e controle, não se limitou a ser coroado pelo Papa Pio VII, como seria tradicional. Em vez disso, ele mesmo colocou a coroa em sua cabeça, um ato que não apenas demonstrou sua autoridade, mas também sua independência em relação à Igreja Católica e ao Vaticano. Esse gesto representou a centralização do poder em suas próprias mãos e sinalizou que ele não dependeria de instituições externas para legitimar seu governo. A escolha de se tornar imperador também teve um impacto simbólico profundo. Ao se autoproclamar imperador, Napoleão não apenas estabeleceu a continuidade do regime centralizado que ele havia criado, mas também ligou sua ascensão ao modelo imperial romano. Isso refletia sua ambição de criar um império que rivalizasse com as grandes potências da história, como o Império Romano e os impérios de Alexandre, o Grande. Esse simbolismo imperial também visava transmitir uma mensagem de poder e estabilidade para o povo francês, ao mesmo tempo em que buscava impressionar a Europa e consolidar sua autoridade nas relações internacionais. Apesar de sua decisão de se autoproclamar imperador, Napoleão manteve algumas das estruturas da Revolução Francesa em sua administração. Ele procurou reconciliar o antigo e o novo, criando um sistema que preservava alguns dos ideais republicanos, como a igualdade jurídica, ao mesmo tempo em que centralizava o poder político e militar em torno de sua figura imperial. O Código Napoleônico, criado durante o consulado, continuou a ser a base do sistema jurídico francês, e Napoleão também manteve uma série de reformas econômicas e educacionais que haviam sido implementadas anteriormente. Ao fazer isso, ele buscou garantir que o regime imperial fosse aceito por diversos setores da sociedade francesa. Embora Napoleão tenha conseguido consolidar seu poder na França, a sua ascensão ao trono imperial não foi bem recebida por todos. Muitos dos que haviam apoiado a Revolução Francesa viam o império como uma traição aos ideais republicanos. Os jacobinos, por exemplo, que haviam sido um dos grupos mais radicalmente revolucionários, viam em Napoleão uma ameaça à liberdade e à igualdade, temendo que o império levasse à restauração das monarquias absolutistas. Por outro lado, os monarquistas também eram céticos em relação à legitimidade de Napoleão como imperador, já que ele não era da linhagem real e sua ascensão havia ocorrido por meios militares, e não dinásticos. Em resposta a essas críticas, Napoleão procurou se afirmar como uma figura única, que não representava nem a velha monarquia nem a revolução, mas uma síntese de ambos. Ele se posicionou como um líder que preservaria as conquistas da revolução, mas ao mesmo tempo restauraria a ordem e a grandeza da França. Esse equilíbrio entre a revolução e o império foi uma das características mais marcantes de seu regime, e Napoleão soube usá-lo a seu favor para consolidar seu poder e garantir a aceitação popular. Ele procurou mostrar que o império não era uma volta à tirania monárquica, mas uma continuidade de uma França forte e centralizada. A ascensão de Napoleão ao trono imperial também teve profundas implicações para a Europa.
Sua autoproclamação como imperador representou o fim definitivo da tentativa de construção de uma Europa unificada sob as bandeiras da Revolução Francesa. Ao se tornar imperador, Napoleão passou a representar uma nova forma de poder na Europa, que desafiava a ordem tradicional das monarquias e das alianças dinásticas. Essa mudança não foi bem recebida pelas potências europeias, que viam em Napoleão uma ameaça à estabilidade do continente e ao equilíbrio de poder que havia existido durante a Idade Moderna. Ao longo do seu reinado, Napoleão procurou expandir seus territórios e garantir o controle da Europa. Sua ambição imperial se refletiu nas guerras que travou com várias coalizões de países, incluindo o Reino Unido, a Prússia, a Rússia e a Áustria. A ideia de criar um império europeu sob sua liderança se tornou a principal motivação das suas campanhas militares. A França, sob Napoleão, se tornou a potência dominante na Europa, e sua capacidade de mobilizar o exército francês para campanhas de conquista e defesa foi uma das principais razões pela qual ele conseguiu manter o controle por tanto tempo. Napoleão também buscou fortalecer a imagem do império ao alistar vários membros de sua família nas posições de poder. Ele criou uma dinastia imperial, nomeando seus irmãos e outros parentes para governar em várias partes da Europa conquistada, como na Espanha, em Nápoles e na Holanda. Ao fazer isso, ele consolidou seu poder não apenas na França, mas também nas regiões que ele havia subjugado, criando uma rede de controle familiar que lhe permitia governar uma vasta parte da Europa. Esses movimentos, embora inicialmente bem-sucedidos, acabariam gerando tensões com outros países europeus, que viam em Napoleão uma ameaça à soberania de suas nações. A ascensão de Napoleão ao império, portanto, não foi apenas um reflexo de suas ambições pessoais, mas também um ponto de inflexão na história da Europa. Ele representava o fim da velha ordem monárquica e o início de um novo modelo de governança baseado na centralização do poder e na autoridade militar. Embora sua ascensão ao império tenha sido vista com entusiasmo por muitos franceses, ela também gerou conflitos e desafios que se estenderiam por toda a sua carreira. No entanto, não há dúvida de que o Império Napoleônico, uma vez estabelecido, deixou um legado duradouro na história mundial. Após sua ascensão ao trono imperial em 1804, Napoleão Bonaparte passou a colocar em prática suas ambições expansionistas, buscando consolidar um império que dominasse a maior parte da Europa. Suas ambições de criar um império francês continental não eram limitadas apenas à França, mas visavam estabelecer o controle sobre outros territórios europeus. Isso levou à eclosão de um ciclo de confrontos militares conhecidos como as Guerras Napoleônicas, uma série de conflitos que envolveram quase todas as grandes potências da Europa e duraram de 1803 a 1815. As vitórias iniciais de Napoleão no campo de batalha garantiram a expansão de seus domínios, mas também geraram uma resistência crescente por parte das potências europeias. A primeira fase das Guerras Napoleônicas foi marcada por uma série de vitórias impressionantes, especialmente contra a Áustria, a Rússia e a Prússia. Um dos momentos mais significativos foi a Batalha de Austerlitz, em 1805, também conhecida como a Batalha dos Três Imperadores, na qual Napoleão derrotou uma coalizão formada pela Rússia, Áustria e o Império Romano Germânico. Essa vitória não apenas consolidou o poder de Napoleão sobre a Europa Central, mas também solidificou sua reputação como um dos maiores estrategistas militares da história. Sua habilidade em movimentar suas forças e em tirar proveito das fraquezas dos inimigos lhe garantiu uma série de vitórias decisivas durante a fase inicial de seu império. Após a Batalha de Austerlitz, Napoleão conseguiu estabelecer um controle mais firme sobre o território da Europa Central e Ocidental. Ele formou a Confederação do Reno, composta por estados alemães subordinados ao Império Francês, e dissolveu o Sacro Império Romano-Germânico. No entanto, essa expansão territorial não foi aceita pacificamente pelas potências europeias, que passaram a formar coalizões para tentar conter o avanço de Napoleão. Em 1806, a Prússia tentou confrontar a França, mas foi derrotada na Batalha de Jena, uma vitória que deixou a Prússia debilitada e que possibilitou à França consolidar sua presença na Europa Central. Mesmo com a Prússia enfraquecida, a resistência contra o Império de Napoleão não cessou, e novas coalizões foram formadas para desafiá-lo. A Batalha de Leipzig, também conhecida como a Batalha das Nações, em 1813, foi um ponto de inflexão nas guerras napoleônicas. Nessa batalha, Napoleão enfrentou uma coalizão composta pela Rússia, Prússia, Áustria e Suécia, e, apesar de sua habilidade estratégica, foi derrotado.
A derrota em Leipzig resultou na perda do controle de grande parte de seus territórios na Europa Central e na retirada forçada de suas forças para a França. Essa derrota marcou o início do declínio do Império de Napoleão, que passou a ser confrontado por uma série de desafios internos e externos. As campanhas militares de Napoleão foram caracterizadas por sua inovação tática e pela mobilização eficiente de recursos. O Grande Exército, formado por milhares de soldados, foi uma das maiores forças militares já reunidas na história, e sua capacidade de realizar manobras rápidas e eficazes em campo de batalha foi uma das chaves para as vitórias iniciais. No entanto, a natureza expansiva de seus conflitos também fez com que o Império enfrentasse enormes dificuldades logísticas. As longas linhas de suprimento, os territórios conquistados e as constantes campanhas militares exigiram enormes recursos humanos e materiais, o que se tornou um fardo insustentável à medida que a resistência contra Napoleão aumentava. Um dos maiores erros estratégicos de Napoleão foi a invasão da Rússia em 1812. Motivado pelo desejo de enfraquecer o Império Russo e obrigá-lo a aderir ao bloqueio continental, uma tentativa de isolar o Reino Unido economicamente, Napoleão iniciou uma campanha militar contra a Rússia. No entanto, a campanha russa se revelou desastrosa. O inverno rigoroso, as táticas de terra arrasada adotadas pelos russos e a falta de recursos para sustentar o grande exército resultaram em uma derrota humilhante para as forças de Napoleão. Das centenas de milhares de soldados franceses que invadiram a Rússia, poucos conseguiram retornar. A perda de quase todo o grande exército foi um golpe devastador para a reputação de Napoleão e marcou o início de sua queda. O fracasso na Rússia teve repercussões profundas em toda a Europa. A derrota enfraqueceu Napoleão militarmente e minou sua autoridade. A partir de 1813, as coalizões antinapoleônicas começaram a se fortalecer, e as potências europeias passaram a ter mais confiança em desafiar a França. Em 1814, as forças da coalizão chegaram a Paris, e Napoleão foi forçado a abdicar. No entanto, ele não desistiu de sua busca por poder. Após ser exilado para a ilha de Elba, Napoleão conseguiu escapar e retornou à França em 1815, iniciando um breve período conhecido como os 100 Dias. Durante esse período, ele reuniu um novo exército e enfrentou as forças da coalizão na Batalha de Waterloo, na qual sofreu uma derrota definitiva que resultou em sua segunda abdicação e exílio para a ilha de Santa Helena, onde passou seus últimos anos. As guerras napoleônicas também tiveram um impacto profundo nas sociedades europeias. A mobilização em massa de exércitos, o recrutamento obrigatório e a inovação nas táticas militares mudaram a natureza da guerra para sempre. Napoleão implementou a conscrição em larga escala, o que significava que milhões de homens eram chamados para lutar nas campanhas militares. A guerra total, como foi vista nas guerras napoleônicas, não se limitava mais a batalhas entre exércitos profissionais, mas envolvia toda a sociedade, com civis sendo diretamente afetados pelas hostilidades. O conceito de guerra total se tornaria uma característica das guerras europeias nos séculos seguintes. Além disso, as guerras napoleônicas resultaram na reorganização do mapa político da Europa. Após a derrota de Napoleão, o Congresso de Viena, realizado de 1814 a 1815, procurou restaurar a ordem anterior e redesenhar as fronteiras do continente. O Congresso teve como objetivo equilibrar as potências europeias, restaurar as monarquias derrubadas e impedir a ascensão de um poder semelhante ao de Napoleão. O sistema de alianças criado no Congresso de Viena teve um impacto duradouro na política internacional e contribuiu para a paz relativa que prevaleceu na Europa durante boa parte do século XIX. Em termos de legado, as guerras napoleônicas deixaram um impacto indelével na Europa e no mundo. A figura de Napoleão tornou-se uma das mais complexas e ambíguas da história, sendo visto tanto como um líder visionário e reformador quanto como um tirano militarista. Suas reformas, como o Código Napoleônico, influenciaram o desenvolvimento jurídico em muitos países, e sua habilidade estratégica no campo de batalha é estudada até hoje. No entanto, seu desejo de expandir o império e sua decisão de desafiar as potências europeias resultaram em destruição e sofrimento para milhões de pessoas. O equilíbrio de poder que ele tentou estabelecer foi temporário, e sua derrota marcou o fim de uma era de conquistas militares sem precedentes, mas também o início de novas configurações geopolíticas para a Europa. Portanto, as guerras napoleônicas foram uma fase crucial da história europeia, representando tanto a ascensão quanto a queda de um império ambicioso.
Elas mudaram para sempre o curso da história mundial e tiveram consequências de longo alcance, que reverberaram por muitas décadas após a derrota de Napoleão. Mesmo em sua queda, o impacto de suas conquistas e de sua liderança não pode ser subestimado, pois ele deixou uma marca indelével no desenvolvimento político, militar e social da Europa moderna. Após sua abdicação em 1814, Napoleão Bonaparte foi exilado para a ilha de Elba, um pequeno território no mar Mediterrâneo. No entanto, sua história estava longe de chegar ao fim. O exílio, longe da França e da vida pública, não foi o fim do Império Napoleônico, mas sim o prelúdio para o que seria conhecido como os 100 Dias. A natureza dessa última tentativa de Napoleão para reconquistar o poder e seu eventual fracasso em Waterloo destacam-se como um dos momentos mais dramáticos e trágicos de sua vida. Elba, onde Napoleão foi exilado, parecia à primeira vista um local pacífico e isolado, mas isso não significava que ele estivesse satisfeito com sua situação. Em Elba, Napoleão foi tratado como um monarca deposto, com uma pequena guarda e algumas prerrogativas de governante. Ele foi autorizado a manter um título de soberano, e sua presença na ilha teve um impacto profundo sobre a administração local. Napoleão, que sempre teve uma mente ativa e criativa, tentou usar seu tempo para reformar a administração da ilha, modernizar suas infraestruturas e até mesmo desenvolver uma pequena marinha. No entanto, essas ações não puderam apagar o desejo de Napoleão de retornar à França e reconquistar o poder. Enquanto isso, na França, o cenário político estava se transformando rapidamente. A restauração borbônica estava em andamento, com Luís XVIII assumindo o trono francês, após a queda de Napoleão. A monarquia, embora restaurada, enfrentava sérios desafios. O país estava profundamente dividido, e muitos dos apoiadores de Napoleão ainda viam a Revolução Francesa como uma mudança irreversível, que não poderia ser desfeita. Havia uma grande insatisfação popular com o novo regime monárquico, e as condições econômicas do país continuavam difíceis, com o retorno das antigas elites aristocráticas e as tensões entre os royalistas e os bonapartistas. Foi nesse cenário de instabilidade política que Napoleão viu uma oportunidade para retornar à França. Durante os meses de exílio, ele foi informado de que sua presença na ilha de Elba estava sendo monitorada, mas a instabilidade política e a falta de apoio popular ao regime de Luís XVIII criaram uma brecha para que ele voltasse. Em fevereiro de 1815, Napoleão fugiu de Elba com um pequeno grupo de seguidores, embarcando em uma jornada secreta de volta à França, onde sua popularidade ainda era forte, especialmente entre as camadas militares e populares. Napoleão chegou à França em março de 1815, desembarcando na costa sul, perto de Cannes. A reação ao seu retorno foi imediata e decisiva. Ao longo de sua caminhada em direção a Paris, ele foi recebido com entusiasmo por muitas cidades e vilarejos, que viam sua volta como uma chance de restaurar a glória da França e recuperar os ideais da Revolução Francesa, que haviam sido enfraquecidos sob a monarquia restaurada. Ex-soldados e antigos oficiais do Grande Exército se uniram a ele, e, em poucos dias, ele reuniu um exército considerável. O governo de Luís XVIII tentou reagir à crescente ameaça de Napoleão, mas, à medida que o exército de Napoleão avançava em direção à capital, as forças leais ao rei começaram a vacilar. Muitos soldados se recusaram a lutar contra Napoleão, que havia sido um líder inspirador e vitorioso no passado. Quando Napoleão chegou a Grenoble, ele foi saudado com uma adesão massiva. Ele avançou para Paris sem encontrar uma resistência significativa, e, finalmente, Luís XVIII foi forçado a fugir da cidade, enquanto Napoleão reassumia o trono francês. O retorno de Napoleão foi celebrado por muitos como uma vitória da vontade popular sobre a monarquia restaurada, mas também gerou um forte impacto no cenário internacional. As potências europeias, que haviam formado uma coalizão para derrotar Napoleão em 1814, reagiram imediatamente ao seu retorno. A chamada Sexta Coalizão foi rapidamente mobilizada, e os exércitos da Áustria, Prússia, Rússia e Reino Unido começaram a se preparar para a guerra contra Napoleão. Assim, a Europa mais uma vez se preparava para um confronto que definiria o futuro de seu continente. Napoleão, por sua vez, sabia que o tempo estava contra ele. Sua posição, embora forte dentro da França, estava isolada no cenário europeu. Ele precisava vencer rapidamente, tanto nas batalhas quanto na diplomacia, para garantir que sua restauração fosse duradoura.
Sua grande esperança era que a França pudesse resistir por mais tempo do que suas inimigas. Napoleão se preparou para enfrentar as forças da coalizão em uma última grande batalha. As expectativas eram altas e ele precisava garantir sua vitória para reverter a situação. A grande batalha decisiva para Napoleão aconteceu em 18 de junho de 1815, na Bélgica, na Batalha de Waterloo. As forças aliadas eram comandadas pelo Duque de Wellington, da Grã-Bretanha, e pelo general prussiano Gebhard Leberecht von Blücher, que marcharam para enfrentar o exército francês. Napoleão, que já havia mostrado sua habilidade estratégica em batalhas anteriores, não conseguiu superar a combinação de forças e a habilidade militar dos aliados. A batalha foi um desastre para ele, o exército francês foi derrotado de forma decisiva, e a retirada tornou-se impossível. Após a derrota em Waterloo, Napoleão foi forçado a abdicar novamente, desta vez sem condições de retornar ao poder. A derrota marcou o fim de sua carreira militar e política. Ele foi capturado pelas forças britânicas e exilado para a ilha de Santa Helena, no Atlântico Sul, uma localidade remota e isolada, onde passou seus últimos anos sob vigilância constante. Na ilha, Napoleão viveu em condições precárias, longe do poder e da glória que um dia desfrutara. Sua saúde deteriorou-se, e ele morreu em 1821, aos 51 anos, possivelmente devido a um câncer no estômago, embora a causa de sua morte ainda seja debatida. O retorno de Napoleão a Paris e sua última tentativa de restaurar o Império Napoleônico destacaram-se como um episódio dramático na história da França e da Europa. Sua ressurreição política, embora breve, gerou uma onda de entusiasmo popular e militar, mas também provocou uma reação feroz das potências europeias. O fracasso de Napoleão em Waterloo, no entanto, selou o destino da França e deu fim ao sonho de um império europeu sob seu comando. O impacto de sua vida, no entanto, continuaria a ser sentido por muito tempo, tanto nas ideias que ele disseminou quanto no legado das reformas que ele implementou. O retorno de Napoleão e sua queda final em 1815 são lembrados como um marco na história da Europa, representando a luta entre a restauração e a revolução, entre o império e a monarquia. A queda de Napoleão Bonaparte não significou o fim de sua influência na Europa e no mundo. Embora seu império tenha sido derrotado e sua vida marcada por exílio e derrotas, o legado de Napoleão permanece vivo até os dias de hoje. As reformas e mudanças que ele implementou, bem como suas estratégias militares, continuam a ser estudadas e admiradas. Seu impacto não se limitou apenas à França, mas teve repercussões em toda a Europa, influenciando aspectos do direito, da administração pública, da educação e das relações internacionais. Uma das contribuições mais significativas de Napoleão foi a criação do Código Napoleônico, também conhecido como o Código Civil Francês. Esta obra legal, promulgada em 1804, foi uma das reformas mais duradouras de seu regime. O Código Napoleônico consolidou os princípios da Revolução Francesa, como a igualdade perante a lei, a liberdade individual e a propriedade privada. Ele também introduziu novas normas jurídicas que afastaram o sistema feudal e centralizaram o poder no governo francês. Sua influência foi tão grande que muitos países, incluindo nações da Europa e da América Latina, adotaram ou se basearam em suas ideias na criação de seus próprios sistemas legais. A centralização administrativa que Napoleão implementou na França também teve repercussões significativas. Durante seu governo, ele criou um sistema de administração pública altamente eficiente e centralizado, com divisões regionais bem definidas e uma hierarquia administrativa clara. As reformas estruturais que Napoleão introduziu no governo francês criaram um modelo de administração pública que foi amplamente adotado por outras nações. Além disso, ele estabeleceu uma meritocracia no sistema de promoções militares e civis, que incentivava a ascensão de indivíduos com habilidades e méritos, em vez de privilégios aristocráticos ou de nascimento. Esse sistema meritocrático seria uma característica marcante das sociedades modernas, influenciando a forma como os países governam e gerenciam suas forças armadas e administrações civis. Outro aspecto significativo do legado de Napoleão foi sua abordagem à educação. Durante seu governo, ele promoveu reformas educacionais que visavam centralizar o controle da educação e torná-la mais acessível e eficaz. Napoleão fundou instituições educacionais em toda a França, incluindo a criação de escolas secundárias e universidades, além de reformas nas escolas militares.
a Instituição Nacional de Ensino foi estabelecida, promovendo uma educação pública voltada para as necessidades do Estado e do Império. Essa ênfase na educação pública ajudou a formar uma nova classe de burocratas e oficiais qualificados, que mais tarde desempenhariam um papel importante no desenvolvimento da administração pública moderna. O impacto de Napoleão no direito e na educação também se estendeu a muitos países fora da França. Em muitas nações europeias e em ex-colônias, as ideias de Napoleão foram implementadas em reformas jurídicas e educacionais. O Código Napoleônico, por exemplo, foi adotado por muitos países, incluindo a Itália, a Espanha e até o Brasil. Essa disseminação das reformas napoleônicas refletiu a admiração e o reconhecimento que muitos tinham pela capacidade administrativa e pela modernização do Estado promovida por Napoleão. Sua abordagem inovadora à administração e à justiça também teve um impacto no desenvolvimento do sistema legal e educacional em muitas partes do mundo. Além das reformas internas, Napoleão também deixou sua marca na geopolítica europeia. Embora sua tentativa de estabelecer um império europeu tenha falhado, as mudanças que ele provocou nas fronteiras políticas da Europa foram duradouras. A dissolução do Sacro Império Romano-Germânico e a reorganização do mapa político europeu deixaram um impacto significativo nas relações internacionais. O Congresso de Viena, que seguiu a derrota de Napoleão, procurou restaurar as monarquias e restabelecer o equilíbrio de poder na Europa, mas o espírito das mudanças provocadas por Napoleão permaneceu. A ideia de uma Europa unificada, embora não realizada em sua totalidade durante sua vida, continuaria a influenciar as ideias políticas europeias nas décadas seguintes. No entanto, o legado de Napoleão também está longe de ser totalmente positivo. Sua busca incessante por poder e sua ambição expansionista causaram enormes custos humanos e materiais. As guerras napoleônicas resultaram em milhões de mortes, tanto entre soldados quanto civis, e em destruições massivas em várias partes da Europa. O impacto dessas guerras deixou cicatrizes profundas, que demorariam décadas para cicatrizar. Muitos europeus viam Napoleão como um tirano que impôs uma guerra incessante sobre os povos do continente. Seu governo centralizador e autoritário também foi alvo de críticas, especialmente por aqueles que defendiam a liberdade política e a autonomia dos povos. Ademais, a queda de Napoleão e o fim do Império Napoleônico também resultaram na restauração de muitas monarquias absolutistas na Europa, como a monarquia dos Bourbons na França. Isso significou um retrocesso para muitas das ideias liberais que Napoleão defendia e que surgiram durante a Revolução Francesa. O retorno dos monarcas e a repressão aos movimentos liberais e republicanos que surgiram durante a Revolução e o Império Napoleônico refletiram a resistência às ideias que Napoleão tentou implementar em sua ascensão ao poder. As potências europeias, após a derrota de Napoleão, trabalharam para restaurar o status quo e prevenir que uma nova revolução ou um novo Império Francês emergisse. Apesar dessas críticas, o legado de Napoleão permanece indiscutível em muitos aspectos. Ele foi um líder carismático e determinado, que soube mobilizar e inspirar seu povo, deixando um impacto profundo no desenvolvimento político, militar e social da Europa. Sua habilidade estratégica no campo de batalha e sua capacidade de tomar decisões rápidas e eficazes em momentos de crise são estudadas em academias militares até hoje. Mesmo suas derrotas, como a desastrosa invasão da Rússia em 1812 e a derrota final em Waterloo, foram episódios que demonstraram tanto suas falhas quanto sua grandeza. Napoleão, ao longo de sua vida, se mostrou um líder capaz de grandes feitos, mas também de grandes erros. Outro aspecto duradouro do legado de Napoleão foi sua influência sobre o pensamento militar. Suas inovações táticas, como o uso de divisões móveis e a estratégia de guerras rápidas e decisivas, mudaram para sempre a forma como as batalhas seriam travadas. A eficácia de suas campanhas e a organização de seu exército deixaram um modelo que seria seguido por muitos outros líderes militares. Mesmo após sua queda, o pensamento napoleônico continuou a ser uma referência para aqueles que estudavam guerra e estratégia, e suas contribuições para a arte militar permanecem no coração das escolas de guerra em todo o mundo. Além disso, o próprio mito de Napoleão, alimentado por sua figura carismática e suas ambições extraordinárias, continuou a inspirar líderes e movimentos em todo o mundo. Sua história foi usada por diversas figuras históricas como exemplo de como um líder pode transformar uma nação e alterar o curso da história.
O próprio Napoleão se tornou um símbolo do poder do indivíduo em um mundo marcado por grandes transformações políticas e sociais. Por fim, o legado de Napoleão Bonaparte continua a ser uma das partes mais fascinantes e complexas da história mundial. Seus feitos de grandeza e suas falhas dramáticas contribuíram para moldar o mundo moderno, seja nas reformas jurídicas e educacionais, nas ideias de centralização e governança ou nas lições tiradas de suas estratégias militares. A história de Napoleão é a história de um homem que, com sua habilidade e ambição, tentou mudar o curso da história, deixando uma marca indelével no desenvolvimento da civilização ocidental. Mesmo em sua derrota final, o nome de Napoleão perdurou como um símbolo de poder, inovação e tragédia. O impacto de Napoleão Bonaparte nas relações internacionais e na formação do novo equilíbrio europeu é um aspecto fundamental de sua história. Após sua derrota final em Waterloo e sua subsequente exiliação para a ilha de Santa Helena, as potências europeias enfrentaram a tarefa monumental de restaurar a ordem e o equilíbrio de poder na Europa, que havia sido profundamente alterado por sua ascensão e as guerras napoleônicas. O Congresso de Viena, realizado entre 1814 e 1815, foi o principal evento em que as nações vencedoras se reuniram para redefinir as fronteiras e os sistemas políticos da Europa pós-napoleônica, com o objetivo de garantir a paz e evitar futuras guerras continentais. Napoleão, com suas campanhas militares e suas ambições expansionistas, havia transformado o mapa político da Europa de forma irreversível. A dissolução do Sacro Império Romano-Germânico, a reorganização dos estados alemães e a criação de novos reinos e principados foram algumas das mudanças significativas que ocorreram sob seu império. Além disso, as suas reformas administrativas, jurídicas e educacionais nas áreas conquistadas também deixaram um legado duradouro, influenciando as estruturas políticas e sociais de muitos países europeus. O Congresso de Viena, portanto, tinha o desafio de restaurar o equilíbrio político e territorial, ao mesmo tempo em que lidava com as novas realidades que Napoleão havia imposto ao continente. O Congresso de Viena foi presidido pelo ministro das Relações Exteriores da Áustria, Clemens von Metternich, e reuniu representantes das principais potências europeias, do Império Austro-Húngaro, a Grã-Bretanha, a Rússia, a Prússia e a França, que foi incluída apesar de sua derrota. O principal objetivo do Congresso era garantir a estabilidade e a paz na Europa, após décadas de conflitos. Metternich, como líder da diplomacia austríaca, acreditava que a melhor maneira de evitar futuras guerras seria restaurar as monarquias absolutistas e garantir que nenhum país se tornasse excessivamente dominante na Europa, como Napoleão havia feito. O princípio do equilíbrio de poder foi a base da negociação, com a intenção de criar um sistema de alianças e acordos que impedisse qualquer nação de se expandir de maneira excessiva ou ameaçar a paz. Em termos territoriais, o Congresso de Viena procurou restaurar as fronteiras da Europa ao estado anterior às guerras napoleônicas, embora com algumas alterações. A França, sob Luís XVIII, foi reduzida ao seu território original, sem as expansões que Napoleão havia conquistado. Os territórios da Europa Central e Oriental foram reorganizados e a Áustria obteve o controle de partes da Itália e da Alemanha, e a Prússia foi fortalecida, recebendo terras da Saxonia e outras áreas. A Rússia, que havia sido uma aliada importante de Napoleão durante sua queda, obteve uma parte significativa do território polonês e incorporou a Polônia ao seu império. A Grã-Bretanha também saiu do Congresso com ganhos significativos, incluindo a consolidação de suas possessões coloniais, como Malta e várias colônias no Caribe. Entretanto, a restauração das monarquias e a tentativa de restaurar a ordem pré-napoleônica não eram sem desafios. O espírito das reformas napoleônicas e os ideais da Revolução Francesa não haviam desaparecido completamente. Muitos países europeus ainda estavam imersos em tensões sociais e políticas, e os movimentos liberais e nacionalistas estavam em ascensão. A ideia de liberdade e igualdade, que Napoleão havia promovido, continuou a influenciar as gerações posteriores, e muitos viram o Congresso de Viena como uma tentativa de repressão desses ideais. No entanto, as potências vitoriosas estavam determinadas a estabelecer uma ordem estável e a impedir que o caos das revoluções e das guerras se repetisse. Além das mudanças territoriais e políticas, o Congresso de Viena também criou um novo sistema diplomático para garantir a paz. Foi formada a Santa Aliança, uma aliança entre a Rússia, a Áustria e a Prússia, com o objetivo de preservar a ordem monárquica e combater os movimentos liberais e republicanos que estavam ganhando força na Europa.
Embora essa aliança tenha sido importante no curto prazo para conter a disseminação das ideias revolucionárias, ela não impediu o surgimento de novos conflitos no futuro. A Grã-Bretanha, por sua vez, seguiu uma política mais isolacionista, preferindo evitar alianças permanentes, mas mantendo uma postura ativa na política internacional, especialmente no que diz respeito à sua presença colonial e interesses marítimos. Apesar dos esforços das potências vencedoras para restaurar a ordem e o equilíbrio, o Congresso de Viena não conseguiu evitar os movimentos de independência que surgiram nas décadas seguintes. As ideias de Napoleão, mesmo após sua queda, alimentaram o nacionalismo e a luta por autodeterminação em muitas partes da Europa e das Américas. A Revolução de 1830 na França, a independência da Grécia do Império Otomano e os movimentos de independência na América Latina, liderados por figuras como Simão Bolívar e José de San Martín, foram algumas das reações aos sistemas monárquicos restaurados. O nacionalismo, alimentado pela experiência da Revolução Francesa e pela administração eficiente de Napoleão, continuou a desafiar o status quo estabelecido pelo Congresso de Viena. No entanto, a estabilidade desejada pelo Congresso de Viena durou apenas algumas décadas. As tensões internas dentro das grandes potências europeias e o crescimento de movimentos nacionais e liberais tornaram impossível a manutenção da ordem pré-napoleônica por muito tempo. Em 1848, uma série de revoluções eclodiu em toda a Europa, resultando na queda de várias monarquias e na ascensão de novos regimes republicanos e liberais. Embora a restauração de Napoleão e a tentativa de expansão de seu império tenham falhado, as sementes de mudanças políticas e sociais que ele plantou continuaram a germinar ao longo do século XIX. A reação ao napoleonismo, simbolizada pelo Congresso de Viena, não eliminou a importância das reformas e mudanças que Napoleão implementou. O próprio Napoleão, mesmo após sua queda, continuou a ser uma figura polarizadora. Para muitos, ele era um herói que defendia os ideais da Revolução Francesa e que, embora autoritário, havia trazido progresso à França e à Europa. Para outros, ele era um tirano cujo desejo de conquista destruiu a estabilidade da Europa. O equilíbrio de poder restaurado pelo Congresso de Viena durou até o final da Primeira Guerra Mundial, quando as grandes potências europeias se viram novamente envolvidas em um conflito de escala global, demonstrando que o desejo de poder e a luta pela hegemonia continuariam a ser forças dominantes na política mundial. A ascensão de Napoleão e sua queda final moldaram a geopolítica da Europa por gerações. Suas ideias sobre governo, administração e direito influenciaram tanto os países que estavam sob seu domínio quanto os que se opuseram a ele. As repercussões de seu império, suas reformas e sua ambição expansionista continuam a ser um tema central na história europeia. O Congresso de Viena, embora tenha restaurado temporariamente as monarquias e estabelecido um equilíbrio de poder, não conseguiu impedir os fluxos de mudanças políticas, sociais e ideológicas que Napoleão ajudou a desencadear. O impacto de Napoleão na formação do novo equilíbrio europeu foi profundo, e seus legados, tanto positivos quanto negativos, continuaram a ressoar por muito tempo após sua morte. Napoleão Bonaparte, figura central das guerras napoleônicas, da Revolução Francesa e da reconfiguração da Europa no início do século XIX, continua a ser um dos líderes mais discutidos e estudados da história mundial. Sua ascensão meteórica ao poder, sua grandeza no campo de batalha, suas reformas e sua queda trágica criaram uma narrativa que transcende as fronteiras do tempo. Mas o que realmente assegura a sua imortalidade histórica é a forma como sua figura foi mitificada e reinterpretada ao longo dos séculos, sendo constantemente reimaginada e remodelada pela sociedade, pelos estudiosos e pela cultura popular. A construção do mito de Napoleão começou durante o próprio período de seu governo. Napoleão sabia que sua imagem e sua história seriam elementos cruciais para solidificar seu poder e garantir a lealdade do povo francês. Através de uma propaganda inteligente e cuidadosa, ele se apresentou como o salvador da França pós-revolucionária, um líder visionário capaz de restaurar a grandeza do país e consolidar os ideais revolucionários. O próprio Napoleão, consciente da importância da sua figura, incentivou artistas e escritores a retratá-lo como uma figura quase sobrenatural, com uma aura de invencibilidade e de destino. Pinturas, esculturas e monumentos começaram a divulgar sua imagem como um herói romântico e um líder extraordinário. No entanto, o mito de Napoleão não foi criado apenas por sua própria mão. Após sua queda e exílio, as interpretações sobre sua vida e legado passaram a ser diversificadas e muitas vezes contraditórias.
Para alguns, ele se tornou o exemplo de um grande líder militar e político, cuja habilidade estratégica e reformas duradouras transformaram a Europa para sempre. Para outros, ele era o símbolo da ambição desmedida e da tirania, um governante autoritário que usou sua genialidade para impor um império sobre o continente europeu, destruindo a paz e levando milhares à morte. Essa polarização ajudou a perpetuar o debate sobre o real papel de Napoleão na história. A sua morte em 1821, exilado na remota ilha de Santa Helena, não fez com que o mito de Napoleão desaparecesse. Pelo contrário, seu fim trágico apenas aumentou o fascínio por sua figura. O retorno de suas cinzas à França, em 1840, quando seus restos mortais foram transferidos para o Dôme des Invalides, em Paris, foi uma declaração simbólica de sua importância histórica. A França, de algum modo, continuava a vê-lo como um herói nacional, mesmo após sua derrota. Esse retorno físico ao país reafirmou a ideia de que, independentemente de suas falhas e derrotas, o legado de Napoleão era indiscutível. A interpretação de Napoleão como um herói, no entanto, não foi universal. No século XIX, especialmente nas décadas posteriores à sua morte, as críticas ao seu regime e ao seu imperialismo começaram a ganhar força. Filósofos, historiadores e intelectuais da época passaram a reavaliar seu governo, destacando a repressão política, as guerras destrutivas e a centralização autoritária do poder. Alguns viam sua ascensão como uma consequência natural da Revolução Francesa, que, ao destruir as antigas estruturas, possibilitou o surgimento de figuras como Napoleão. Outros, no entanto, consideravam-no um monarca disfarçado, que traiu os ideais republicanos em busca de poder absoluto. No século XX, a figura de Napoleão foi reinterpretada à luz dos novos eventos históricos e da mudança nas concepções sobre o poder, a liberdade e a guerra. Durante as duas guerras mundiais, a figura de Napoleão foi associada tanto à ideia de grandeza nacional quanto ao perigo do despotismo. Seus feitos militares continuaram a ser estudados nas academias militares ao redor do mundo, mas sua imagem foi também problematizada, considerando-se a natureza destrutiva das guerras napoleônicas e as consequências de seu governo autoritário. O impacto das suas decisões, como a invasão da Rússia e a imposição de um sistema de alianças e blocos, foi discutido à luz das experiências do século XX, como as duas guerras mundiais e os regimes totalitários. Napoleão, como figura histórica, também foi essencialmente usado como uma metáfora para explorar as tensões entre liberdade e poder, entre a vontade do indivíduo e os destinos coletivos das nações. Sua trajetória de ascensão, glória e queda, como a de um herói trágico, gerou uma reflexão contínua sobre a natureza da liderança e os limites do poder. Se, por um lado, Napoleão representa o triunfo da ambição e da genialidade, por outro, ele simboliza os riscos inerentes a um poder absoluto e a tendência de superestimar as próprias capacidades. Sua busca incansável por poder e domínio pode ser vista como um reflexo das tensões mais profundas que definem a política e as relações internacionais. A literatura e as artes também desempenharam um papel significativo na construção do mito de Napoleão. Escritores como Victor Hugo, que retratou a era napoleônica em obras como Os Miseráveis, ajudaram a perpetuar a visão de Napoleão como um personagem que encarnava tanto o espírito revolucionário quanto as falhas da tirania. A literatura do século XIX e XX, assim como o cinema moderno, tratou frequentemente da figura de Napoleão como um tema central, explorando suas complexidades e contrastes. Filmes, peças de teatro e romances deram a Napoleão uma presença quase mitológica, transformando-o em um ícone cultural. Na França, o mito de Napoleão foi utilizado também por diversas correntes políticas ao longo do século XIX e XX. Durante o Segundo Império, sob Napoleão III, sobrinho de Napoleão Bonaparte, houve uma tentativa de reviver a glória napoleônica, associando-se ao regime do tio como um símbolo de poder centralizado e de uma grande nação. Essa utilização da imagem de Napoleão serviu para legitimar o poder do imperador francês e para fomentar o sentimento de orgulho nacional, recuperando uma parte da aura heroica que o país associava ao grande imperador. Mesmo no século XXI, Napoleão Bonaparte continua sendo uma figura fascinante. Suas estratégias militares, sua habilidade política e suas reformas são estudadas em diversos campos acadêmicos, e ele permanece como um exemplo de como um líder pode moldar o destino de uma nação. Sua figura é um paradoxo, um homem que, com uma visão grandiosa, levou uma nação à grandeza, mas também à ruína. Napoleão é visto tanto como um herói quanto como um tirano,
sendo admirado por sua ambição e criticado por suas falhas. No entanto, é inegável que ele deixou um legado duradouro, que se estende desde as leis até os sistemas administrativos e militares modernos. O mito de Napoleão, portanto, não é apenas uma construção pós-morte, mas também uma interpretação contínua de sua figura ao longo dos séculos. Ele é tanto um símbolo de poder absoluto quanto de aspiração humana, um líder que buscou transformar o mundo à sua imagem, mas cujas falhas lembram os limites da própria ambição. Sua história, marcada pela glória e pela tragédia, é um reflexo das complexidades da natureza humana e dos desafios do exercício do poder. Napoleão, mais do que uma figura histórica, tornou-se um mito que perpetua um legado, não apenas de conquistas e reformas, mas também de advertências sobre o preço do poder.